A paz do Senhor, irmãos. Eu sou o Bispo Robson Nascimento, aqui do Rio de Janeiro. Falo aqui da Igreja Evangélica Ágape, em Nova Iguaçu, na rua Manuel Augusto 75, em Andrade de Araújo. Eu quero meditar contigo num texto que se encontra aqui em Apocalipse, no capítulo 2, verso 7, que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que o texto está me dizendo é que todos nós temos a possibilidade de ouvir a voz salvífica de Deus. Agora, nem todos nós estamos interessados ou queremos desconhecer ou desconhecemos, não nos interessamos por aquilo que Deus quer nos falar. E sempre que Deus abre a sua boca para falar, Ele está promovendo paz, Ele está promovendo segurança, livramento. Há uma série de coisas que Deus promove quando Ele fala. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu estava aqui ainda há pouco a meditar no maior presente que nós recebemos de Deus, o Espírito Santo. É Ele que revela a palavra. É Ele que nos capacita para usar a palavra. É Ele que nos dá os dons que precisamos para fazer a obra do Senhor Deus, o Senhor da palavra. O maior presente que nós temos dentro de nós, né? E o maior retorno que cada um de nós deve dar é ser um tabernáculo limpo, para que Deus verdadeiramente possa habitar seu Espírito e fazer de nós vasos de honra, né? A gente tem visto aí nesses dias o ciclone que está assolando a costa da África, e a gente pode orar, encher o nosso coração do Espírito Santo, termos a compaixão que é necessária para intercedermos pelos povos da costa africana. A gente vê dentro da Bíblia pessoas cheias do Espírito Santo fazendo coisas extraordinárias, né? O caso de Sansão, o caso de Paulo, né? Um homem extremamente sábio, poderoso nas Escrituras, tudo por conta da presença do Espírito Santo na vida dele. Então, queridos, é muito importante a gente sermos gratos a Deus por essa tão grande dádiva que Deus tem nos dado. Nos presenteado com seu Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito diz o que para nós? Ele diz o que devemos fazer, Ele diz o que não devemos fazer, Ele diz para nós o que é seguro, o que é perigoso, Ele diz para nós como agradarmos a Deus, como imitarmos a Cristo. Ele vai nos dando todas as condições que são necessárias para que possamos fazer a obra de Deus e sermos um bom obreiro na santa presença do Senhor, né? Então eu queria compartilhar contigo algumas coisas. Em primeiro lugar, o que o Espírito de Deus faz? Ele dá a direção libertadora. É uma primeira coisa que eu gostaria de compartilhar contigo. Algo tão difícil, né? Muitas vezes nós tomamos decisões que aparentemente são seguras, que aparentemente são certas, mas a conclusão das coisas nos declara, nos deixa entender que nós tomamos uma direção errada. Mas quando nós estamos na santa direção de Deus, ainda que as coisas pareçam arriscadas, ainda que as coisas pareçam tanto quanto estranhas, a conclusão dessas coisas são sempre coisas que vão trazer benefícios para nós e glória para Deus. Eu estou me lembrando aqui de Davi, quando a sua cidade foi saqueada, as mulheres
de Davi e as mulheres dos seus guerreiros e os seus filhos foram levados no capítulo 30 do primeiro livro de Samuel, e houve um desespero entre os soldados de Davi, ao ponto deles já estarem tramando no coração deles se vingarem de Davi, né? Já estavam culpando Davi por aquele ocorrido. E Davi ora. E quando Davi ora, Deus fala ao coração dele através do seu Santo Espírito, dizendo que ele iria encontrar todos, e deu um caminho a Davi. E Davi trilhou aquele caminho, aquela direção, e na direção ele encontra um homem ferido, machucado, abandonado, mas que tinha uma preciosidade dentro de si, um egípcio. E aquele homem comunicou a Davi aonde estava o exército inimigo, e com o exército inimigo estavam as mulheres, as crianças, os bens de Davi e de seus homens. E Davi chegou lá, surpreendeu aquele exército, e aconteceu exatamente aquilo que Deus prometera a Davi que iria fazer, pelo seu Santo Espírito. Ele trouxe suas mulheres, as mulheres dos seus guerreiros, as crianças, porque o Santo Espírito de Deus, ele dá direção libertadora. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Uma segunda coisa que o Espírito de Deus faz, ele dá autoridade espiritual. É importante que a gente entenda que a autoridade espiritual não é gritar. A autoridade espiritual não é amedrontar ninguém. A autoridade espiritual é aquela palavra que influencia, é aquela palavra que transforma, é aquela palavra que reorganiza. Essa é uma palavra de autoridade espiritual. E eu vejo isso na escrava de Naamã. Ela tem uma palavra de autoridade que reorganiza a casa daquele soldado, daquele general, né? Porque ela tinha a autoridade do Santo Espírito de Deus para falar o que falou. Uma segunda experiência é Pedro e João na Porta Formosa, no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, né? Um homem coxo está lá diariamente pedindo esmola, e quando Pedro e João vêm se aproximando, ele fica com aquela expectativa de receber alguma coisa como esmola. E Pedro e João falam, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E aquela preciosidade que estava no coração de Pedro e João, a santa presença do Senhor, fez com que aquele homem levantasse daquele estado de miséria, levantasse daquele estado vergonhoso, porque quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Neste último dia do ano de 2020, hoje é dia 31 de dezembro de 2020, eu quero celebrar a pessoa do Espírito Santo por esse nobre presente que ele tem se feito para cada um de nós. Ainda mesmo as pessoas que não compreendem as coisas de Deus recebem do Espírito de Deus todos os dias, né? Mesmo porque Deus é misericordioso e longânimo para com os povos da terra. Então é necessário que nós aprendamos a ouvir a voz do Santo Espírito de Deus. Ele está se comunicando com a terra. Ele está se fazendo presente na vida de cada morador da terra. Então, o que o Espírito de Deus faz? Ele dá direção libertadora. O que o Espírito de Deus faz? Ele dá autoridade espiritual. Algo tão necessário na nossa vida. Uma certa ocasião aqui em nossa igreja, uma pessoa caiu endemoniada e a gente repreendendo em nome de Jesus, e a pessoa que estava endemoniada era uma pessoa jovem, forte, e o demônio não ia embora de jeito nenhum. Eu já estava angustiado. Falei, meu Deus, a Bíblia diz que em nome de Jesus os demônios saem, e o demônio não saía de jeito nenhum. E de repente eu ouvi a santa voz do Espírito de Deus falando no meu coração, é falta de perdão na igreja. E quando eu comuniquei esta palavra aos membros da igreja, algumas pessoas se perdoaram e imediatamente o diabo foi embora. Porque o Espírito de Deus, ele dá autoridade espiritual. Agora, é necessário que nós também estejamos interagindo com a sua doce presença, né? É necessário que nós sejamos vasos limpos,
para que Ele possa habitar da sua glória em nós. Em terceiro lugar, o que o Espírito de Deus faz? Ele dá capacidades, né? E dentre esses capacitados, eu aqui quero destacar Salomão. Salomão, quando senta no trono, ele faz uma oração de extrema relevância, dizendo, reconhecendo a grandeza do povo de Deus, reconhecendo a sua incapacidade humana para conduzir aquele povo, e ele pede sabedoria a Deus. E sempre que nós pedirmos alguma coisa a Deus, Ele vai construir um momento prático para que nós desenvolvamos aquilo que Ele está nos dando. E no capítulo 3 do primeiro livro de Reis, versos 16 ao 28, a gente encontra Salomão, né, na corte, né, julgando as causas, com certeza, do povo. E dentre as muitas atividades do rei naquele dia, com certeza, aparecem duas meretrizes com uma situação extremamente inusitada, né? Elas moravam na mesma casa, estavam com crianças recém-nascidas, e uma delas se descuidou e rolou e deitou por sobre seu filho, matando. Mas o seu egoísmo predominou em seu coração. Ela foi até a outra que estava dormindo, pegou o filho vivo daquela outra, trouxe para junto de si e colocou seu filho morto lá. E pela manhã elas procuraram Salomão com aquela questão dificílima. Ninguém estava lá, não tinha testemunhas, as crianças não podiam falar nada porque eram recém-nascidas. E Salomão ouviu aquelas mulheres. É muito importante nós ouvirmos, analisarmos e termos a santa direção de Deus para decidirmos. E foi exatamente isso que Salomão fez. Ele ouviu e tomou uma decisão, num primeiro momento, assustadora. Ele pediu uma espada e pediu que abrisse a criança viva no meio e desse uma parte para uma mulher e uma parte para outra. E a mãe, né, movida, foi tocada nas suas... A verdadeira mãe foi tocada nas suas entranhas maternas e falou: não mate a criança, dê para ela. Eu prefiro ficar sem o meu filho no colo, mas que ele fique vivo, usando aqui minhas palavras. E Salomão identifica nessa reação da mãe verdadeira que ela verdadeiramente era a mãe daquela criança e pediu que desse àquela criança a verdadeira mãe. E o verso 28 conclui dizendo que todo Israel se admirou da sabedoria do rei. Porque aquela sabedoria não foi dada por homem, aquela sabedoria foi dada por Deus e ministrada ao coração de Salomão pelo Santo Espírito do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, né? Então, uma outra pessoa que recebeu capacidade foi Abraão, né? Capacidade essa que era a capacidade de ter fé. Lá no capítulo 22 de Gênesis, é um texto que eu gosto muito e um texto rico para o nosso crescimento espiritual. Abraão estava passando por um momento difícil, né, na sua relação com seu filho. Isso estava atrapalhando a sua relação com Deus. Irmãos, nada pode se sobrepor à nossa comunhão com Deus, absolutamente nada. Porque se alguma coisa transpor a este ambiente, aonde só pode estar Deus e nós como seus filhos, né, alguma coisa de ruim vai acontecer. E Deus, sabendo disso, chama Abraão e fala: toma teu filho, o teu único filho é quem tu amas, vai até as terras de Moriá e oferece-o em holocausto ali naquele lugar. E Salomão obedece, e Abraão obedece e sobe, movido por aquela fé que o próprio Espírito de Deus colocou no coração dele. E quando ele chega lá, faz um altar, coloca a lenha, amarra o filho e levanta o cutelo para degolar o filho, Deus brada através do seu anjo mandando ele parar. Mas ele recebeu capacidade para ter fé, para concluir a ordem tremendamente difícil que Deus lhe dera, né? Mas só o Espírito de Deus pode nos dar essa compreensão para fazermos coisas tão estranhas no primeiro momento, né?
E um outro caso de uma pessoa que foi capacitada foi José. José foi capacitado para ser íntegro. Muitas vezes a gente pensa que a nossa integridade natural, ela é suficiente para fazermos a obra de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que todos pecaram, né? Então, para que nós alcancemos a excelência que é necessária para fazermos a obra de Deus, nós só seremos íntegros, né? na íntegra da palavra, digamos assim, se o Espírito de Deus gerar isso em nós. Um outro caso de uma pessoa que foi capacitada foi Daniel. Ele foi capacitado para ser ousado. Tomou uma decisão ousada, né? As pessoas falaram, da corte falaram, tramando contra Daniel, olha, quem orar nesse período de 30 dias vai ser jogado na cova dos leões. E ele ousadamente, durante 3 dias, orou com as janelas da sua casa abertas, para não esconder absolutamente de ninguém que ele servia a um Deus Todo-Poderoso e que confiava nesse Deus. E eles fizeram exatamente aquilo que haviam prometido fazer. Colocaram Daniel dentro daquela cova dos leões, mas os leões não atingiram Daniel, porque Daniel tinha firme convicção do que estava fazendo e de quem estava com ele, o Santo Espírito do Senhor. E aqui, concluindo, essas pessoas que foram capacitadas por Deus, eu vejo Jó. Capacitado para ser resiliente. É aquela pessoa que tem a capacidade de suportar grandes pressões. Eu tenho um livro que eu escrevi, A Resiliência da Cruz. Em algum momento lá do livro eu falo da bolinha de ping-pong, que leva de tênis, que leva tanta burdoada, mas não perde a sua forma esférica, né? E todos, apesar dela estar tomando aqueles golpes tremendos ali, ninguém tira o olho dela, e ela é responsável pelo resultado. Então, quando nós nos tornamos pessoas resilientes, nós nos tornamos, pela boa mão do Senhor, nós produzimos resultados que glorificam a Deus e que levantam pessoas, né? Então Jó é essa pessoa que produziu resultado. Então é muito importante, irmãos, nós esperarmos, nós ouvirmos a voz do Santo Espírito de Deus, para que Ele esteja nos capacitando para a obra que Ele tem na vida de cada um de nós. Louvado seja o nome de Jesus. Eu escrevi aqui que a voz do Espírito Santo é a maior autoridade em comunicação. O Espírito Santo de Deus, ele é a maior autoridade em comunicação. Não tem ninguém que se comunique como o Espírito Santo, porque o Espírito Santo fala ao Espírito, o Espírito Santo fala à alma, o Espírito Santo de Deus fala ao corpo do homem. Todas as moléculas, células, enfim, todo o ser do homem ouve a voz do Espírito Santo e pode ser transformado pelo Espírito Santo. Eu fico pensando no Vale de Ossos Secos, né? Quando o profeta Ezequiel começou a profetizar, os ossos procuravam os seus lugares reais de origem, né? Então a importância de nós ouvirmos o Santo Espírito de Deus para que a nossa vida seja reorganizada, para que a nossa vida tenha o padrão de Deus e não os nossos próprios padrões, né? Então ele é a maior autoridade em comunicação. As crianças o entendem. Em Provérbios 22:6, ensina o menino no caminho que deve andar. Olha, se a Bíblia está mandando ensinar o menino no caminho que deve andar, é porque o Espírito de Deus vai dar a compreensão aos meninos para compreenderem as coisas que são de Deus. Os loucos acham o caminho por conta da presença do Espírito Santo de Deus. Isaías 35, verso 8, é um texto que eu gosto muito, diz assim: nem os loucos errarão o caminho. Olha como é que Deus dá oportunidade a todos. Bendito seja o nome de Jesus por essa preciosidade, pela santa presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias, em nossas decisões. Nesse ano que está terminando, o Espírito Santo de Deus regeu a igreja com mão poderosa, não deixando que as nossas vidas fossem tragadas,
Bendito seja o nome do Santo Espírito de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Os pecadores se arrependem quando o Espírito Santo de Deus fala. No capítulo 4 de João, a gente vê Jesus, né, sempre conduzido pelo Espírito Santo de Deus, falando a uma samaritana. Uma mulher que tinha envolvimentos imorais, uma mulher que tinha diversos maridos, passou pela mão de diversos maridos. Irmãos, eu posso afirmar aqui para todos, ninguém quer ter uma vida desgraçada. Mas muitas vezes a pessoa perde o controle da sua própria vida e se vê sem esperança de mudança. Mas o Espírito de Deus está aqui nesta manhã falando para você, há possibilidade de mudança. Basta nós ouvirmos a voz daquele que quer sempre nos curar, daquele que quer sempre nos levantar, nos colocar de pé para um novo momento na sua presença. Bendito seja o nome de Jesus. E aquela samaritana ouviu Jesus falar e de repente aquela mulher foi curada de toda aquela prática que ela exercia dentro daquela cidade. Um outro caso é que o Espírito de Deus leva os pecadores ao arrependimento, né? É o caso do carcereiro, né? No capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, né? Paulo e Silas estão presos dentro de um cárcere fétido, né? Escuro, amarrados, espancados, injustiçados. Eles tinham tudo para estar deprimidos, né? Por conta da injustiça que foi feita a eles. Eles foram à cidade de Filipos para levar o amor de Deus e foram surrados, espancados, maltratados, mas eles estavam com o coração cheios do Espírito Santo. Irmão, não importa o que está acontecendo do lado de fora, se o teu coração estiver cheio do Espírito Santo de Deus, o que vai prevalecer é a alegria do Espírito, é o poder do Santo Espírito de Deus na tua vida. E a Bíblia diz que perto da meia-noite Paulo e Silas cantavam e oravam e eram ouvidos pelos outros presos. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós mudamos o ambiente não nos muda, né? Nós mudamos o ambiente para melhor e não nos adequamos às coisas ruins do ambiente. E o carcereiro, quando chegou, já tinha acontecido um grande milagre, o cárcere estava aberto, ele ficou desesperado e pegou na sua espada para se matar. E Paulo lá de dentro falou, não te faça nenhum mal, porque todos estamos aqui. Uma das coisas que o Espírito de Deus faz, irmãos, aonde ele está, é não deixar desordem e injustiças acontecerem. Eles poderiam sair, né, abandonar o cárcere, e uma outra coisa que acontece onde o Espírito Santo de Deus está, nós somos sensíveis ao nosso próximo. Se Paulo e Silas saíssem dali, eles iriam prejudicar uma família, eles iriam destruir uma família, porque aquele homem ele estava predisposto a se matar, caso não encontrasse os presos ali dentro, porque de qualquer forma ele seria penalizado pelo governo romano. Mas Paulo e Silas falam, olha, não te faça nenhum mal, porque todos estamos aqui. E dentro dessa experiência, o carcereiro faz uma pergunta, o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo e Silas respondem a ele, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Momentos depois, aquele carcereiro estava com Paulo e Silas à mesa da sua casa. Momentos depois, a sua família foi toda batizada. Momentos depois, ele já não tinha aquela mão que feria, mas uma mão que cuidava de feridos. Isso só o Santo Espírito de Deus pode fazer. Isso só o Santo Espírito de Deus pode comunicar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o nome de Jesus. Eu gostaria de compartilhar contigo aqui para concluir 4 coisas que o Espírito Santo de Deus comunica. Em primeiro lugar, ele comunica quem é Deus, né? Do capítulo 42, verso 5, né, do livro de Jó, a gente encontra a conclusão de Deus dentro daquela obra que ele fez na casa de Jó. Sim, ele fez uma obra na casa de Jó.
né? E quando Deus está fazendo uma obra, acontece alguns momentos de desconforto. Uma certa ocasião, eu escutei um amado pastor falando o seguinte, que a sua esposa estava reclamando, a casa estava sendo reformada, a esposa reclamando da poeira, e ele chegou de viagem e falou: minha filha, isso que está te incomodando é o sonho de muitas outras, ou seja, reformar a casa, né? E depois da reforma, a gente vê o resultado, a gente se alegra, mas durante um período, aquilo traz desconforto, né? É uma poeira, né? A mulher não pode arrumar a casa do seu jeito, não pode dar aquele toque feminino que é tão importante dentro de uma casa, né? Então, é importante que nós entendamos que quando Deus está fazendo uma obra, a gente passa por alguns desconfortos. Mas na conclusão da obra que ele faz na vida de Jó, no capítulo 42, verso 5, ele fala: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, né? E quando a gente vê também Tomé, né? Jesus aparece aos discípulos e 8 dias depois ele aparece a Tomé, que não estava presente no primeiro momento, e quando ele é comunicado que Jesus havia ressuscitado, ele fala: olha, só se eu ver, só se eu tocar, eu quero ter as minhas próprias conclusões. E no capítulo 20, verso 8 do livro de João, olha o que ele disse: Senhor meu e Deus meu. O Espírito de Deus convenceu o coração daquele homem de que Jesus é Deus. E aí ele vai fazer isso nessa manhã contigo. Ele vai te convencer de quem é Deus. Eu gostaria que você também se inscrevesse no meu canal no YouTube, Bispo Robson Nascimento. Entra lá e se inscreve no meu canal, ajuda a fortalecer o meu canal, envia essa mensagem para outras pessoas, porque eu creio que essa mensagem pode chegar até os confins da terra e muitas pessoas serem abençoadas nesse último dia do ano. Bendito seja no nome de Jesus. O que o Espírito Santo de Deus comunica? Comunica quem é Deus. Esse é um dos serviços do Espírito Santo. Um outro serviço que o Espírito de Deus presta à humanidade é: quem sou eu sem Deus? É muito importante que a gente correlacione, né, a nossa vida sem Deus e a nossa vida com Deus. Então o Espírito de Deus, ele promove isso. No capítulo 7, verso 19 de Romanos, a gente tem uma ideia de quem somos nós sem Deus. Olha o que Paulo fala: não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. Esse somos nós sem Deus, né? E concluindo, ele fala: mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, esses somos nós com Deus. Então, ele comunica, o Espírito Santo de Deus, ele comunica quem somos nós sem Deus. Uma certa ocasião, eu gosto de contar sempre essa experiência, eu estava dirigindo e eu comecei a reclamar com Deus: Senhor, a unção que eu tenho é muito pouca, eu preciso de mais. A gente às vezes comete equívocos, né, na nossa caminhada, mas Deus aproveita-se até dos nossos equívocos para nos ensinar, para nos amadurecer e para tirar as loucuras da nossa cabeça. E quando eu falei isso, Deus falou assim: você acha que é pouco a unção que eu tenho te dado? Então eu vou tirar esse pouco. Irmãos, durante alguns, não sei se foi 1 ou 2 minutos, aconteceram tantas coisas terríveis, eu quase bati com o carro, gente me xingando, uma coisa terrível, e no mesmo momento, o próprio Senhor me deu condições de me arrepender daquela palavra que eu havia falado, né? Então, o Espírito de Deus, ele nos mostra quem somos nós sem Deus. Uma terceira obra do Espírito Santo de Deus é quem sou eu quando eu aceito o Filho de Deus, né? O Espírito de Deus me mostra isso. Quem sou eu quando eu aceito o Filho de Deus? Quando a gente vai até Gadara, no capítulo 5, verso 1 ao 20 de Marcos, a gente vê isso. Quem sou eu quando eu aceito o Filho de Deus? Em um momento, aquele gadareno estava dentro de um cemitério, vivendo da precariedade produzida por Satanás na sua vida.
né? As pessoas, para mantê-lo naquela cidade, a única forma que encontraram para não matá-lo foi acorrentá-lo. Ele rebentava aquelas cadeias, vivia pior do que um bicho. Mas Jesus foi lá pura e exclusivamente por causa dele. E o Santo Espírito de Deus, com certeza, falou o coração daquele homem, né? E ele desceu daquele cemitério em direção a Jesus e foi totalmente liberto, né? E depois de liberto, ele estava vestido, a Bíblia diz que ele estava em perfeito juízo, e ele pediu para seguir Jesus caminho fora. Mas Jesus deu uma ordem a ele e ela foi muito bem entendida e muito bem executada, porque a partir daquele dia, aquele homem recebeu o presente do céu para ser habitado pelo Santo Espírito do Senhor. O Senhor Jesus falou para ele: vai para os teus e anuncia quão grandes coisas te fez o Senhor. E a Bíblia diz que toda a Decápolis ouviu a voz de Deus através daquele homem, que muitos já não tinham esperança de ser mais uma pessoa, que ele fosse uma pessoa. Então, quem sou eu quando eu aceito o Filho de Deus? Essa é uma das tarefas que o Espírito Santo de Deus faz a meu favor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E em quarto lugar, uma quarta coisa que o Espírito Santo de Deus comunica é quem é o meu próximo. Se o Espírito de Deus, irmãos, não comunicar quem é o meu próximo, eu vou fazer uso das minhas conveniências. Eu vou me aproximar só de pessoas que podem me trazer algum tipo de vantagem. Eu vou me aproximar de pessoas que, na minha opinião, são perfeitas. Eu vou me aproximar de pessoas que, na minha opinião, não vão me pedir nada. Essa é a performance humana. Mas o Espírito de Deus, ele me informa quem é o meu próximo. É muito importante. Essa é uma das tarefas do Espírito Santo. Olha, o meu próximo é aquele que está dentro do propósito de Deus. Eu tenho que ter essa definição no meu coração. O meu próximo é aquele que está dentro do propósito de Deus. Quando eu olho para a parábola do bom samaritano, eu consigo ver esta verdade. O meu próximo é aquele que está dentro do propósito de Deus. O samaritano, ele não pergunta qual a nacionalidade do homem que está ferido. O samaritano, ele não critica a atitude do levita e do sacerdote. Ele socorre aquele homem, leva para uma taberna, medica, deixa tudo preparado para que aquele homem fosse cuidado, porque o meu próximo é aquele que está dentro do propósito de Deus. Jonas, ele não entendeu isso num primeiro momento, que o meu próximo é aquele que está dentro do propósito de Deus, não é aquele que eu acho bonitinho, não é aquele que eu acho perfeito, não é aquele que eu acho que não vai me dar trabalho, não é aquele que eu acho que vai me dar algum tipo de vantagem, não, é aquele que está dentro do propósito de Deus. E Deus fala com Jonas para que ele fosse até Nínive, um lugar de assassinos, um lugar de pessoas perversas, um lugar de pessoas injustas, um lugar de pessoas frias. Alguns estudiosos dizem que eles matavam as pessoas, arrancavam a pele das pessoas ainda vivas e empilhavam seus crânios nas praças públicas daquela cidade para mostrar o seu potencial diante das pessoas. E Jonas fica apavorado quando Deus fala que a missão dele era lá entre os ninivitas e ele foge de Deus. Se fosse eu, faria a mesma coisa. Porque se nós não tivermos regidos pelo Santo Espírito de Deus, nós vamos entender as coisas de Deus de forma estranha. Como? Socorrer gente que não socorre ninguém. Como levar a palavra de salvação a pessoas ímpias, a pessoas maldosas? E Jonas foge. E Deus vai atrás de Jonas. E o mar fica revolto, até que os marinheiros foram conduzidos pelo Santo Espírito de Deus, pessoas ímpias, mas foram conduzidas pelo Espírito Santo de Deus,
e jogaram sorte e identificaram que Jonas era o responsável de tudo aquilo que estava acontecendo, e ele assim assume. Ele diz que é judeu, que é hebreu, que serve ao Deus verdadeiro, que jogasse ele no mar, que aquilo acabaria. Também ele teve bom senso, e jogaram Jonas no mar, e imediatamente o mar ficou calmo. E um grande peixe, levou Jonas para o mais profundo dos mares. E ali, sem recurso humano nenhum, ele clamou a Deus, e foi fazer o que Deus queria que ele fizesse. Pelo menos naquele momento, ele entendeu que o seu próximo era aqueles que estavam dentro do propósito de Deus. Deus tinha um propósito com a vida dos ninivitas. Tanto que a Bíblia declara que no dia do juízo se levantarão para julgar a muitos. Então, o meu próximo é aquele que está dentro do propósito de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. É por isso que Jesus se aproximava das meretrizes para as salvar. É por isso que Jesus se aproximava dos publicanos, para os salvar, os cobradores de impostos, como foi o caso de Zaqueu e de Mateus. Ele se aproximava dessas pessoas porque essas pessoas estavam dentro do propósito de Deus, e essas pessoas se tornaram os próximos de Jesus. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. No capítulo 10 de Atos, Pedro não entende bem isso. Ele tem uma visão, e nessa visão aparece um lençol com comidas que para o judeu eram impuras. E o anjo de Deus, o Senhor, manda ele comer. Ele fala, não, nunca comi, de maneira nenhuma vou comer isso. Alguns paradigmas da nossa vida precisam ser mudados, quando a gente se aproxima de Deus. E o grande paradigma que deve ser mudado é essa definição que nós temos a respeito do nosso próximo. O nosso próximo muitas vezes vai nos dar trabalho. O nosso próximo muitas vezes vai ser injusto conosco, como foi o caso dos irmãos de José. O nosso próximo muitas vezes, num primeiro momento, vai nos penalizar, como os próprios irmãos de José penalizaram a José. Isso não significa dizer que Deus mudou de ideia com relação àquilo que ele tem, àquelas pessoas que ele tem proposto como nosso próximo. Os irmãos de José continuaram sendo seus irmãos. Tanto que no capítulo 45 de Gênesis, é um texto que eu gosto muito, José fala, eu sou José, vosso irmão, não turbe o vosso coração por haver me vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Então, o meu próximo é aquele que está dentro do propósito de Deus. Eu não posso esquecer disso. Não é aquele que está dentro das minhas conveniências, mas é aquele que está dentro do propósito de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, Jonas, ele teve essa dificuldade, Pedro teve essa dificuldade, e pela manhã ele recebeu a visita de uns homens que estavam convidando para que ele fosse até a casa de Cornélio. E o Espírito de Deus falou com ele para que ele fosse. E quando ele chegou lá, ele viu o derramado Espírito Santo de Deus, e ele chegou à conclusão que Deus não era um Deus só para eles. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus veio para todos os povos. Deus não tem nacionalidade brasileira, inglesa, francesa, não. Deus veio para todos os povos e a igreja tem que servir todos os povos. Nós temos que ser serviçais neste mundo das coisas de Deus nessa terra. Bendito seja o nome de Jesus. Essa é uma das coisas que o Santo Espírito de Deus comunica. Quem é o meu próximo? O Espírito de Deus me comunica quem é Deus. O Espírito de Deus comunica quem sou eu sem Deus. O Espírito de Deus também comunica quem sou eu quando eu aceito o Filho de Deus. Eu gostaria que você ficasse com essa palavra. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde, te dê a paz. Que Ele possa fazer resplandecer o rosto dele sobre tua vida, sobre tua família. Tenha um ótimo começo de ano.
Amanhã, a essas horas, nós já estaremos em 2021. Espero que seja um ano de prosperidade, um ano de paz, um ano que o Senhor derrame sabedoria sobre nossas vidas, para que vivamos a excelência do céu, mesmo estando ainda aqui na terra. Deus abençoe sua família. Eu sou o Bispo Robson Nascimento, aqui do Rio de Janeiro, da Igreja Evangélica Ágape. Louvado seja o nome de Jesus. Se inscreva lá no meu canal no YouTube, que Deus possa te abençoar. Envie essa mensagem para uma outra pessoa, porque eu tenho certeza que muitas pessoas podem ser abençoadas, não porque eu estou falando, mas porque o Santo Espírito de Deus está abençoando aquilo que eu estou falando. Deus te abençoe.